Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje uma pessoa que eu quero trazer há muitos anos e não conseguia. Mas a água aparece quando o poço está pronto, né? A oportunidade se fez e chegou a hora da gente conversar com o jornalista e teosofista Carlos Cardoso Avellini. Ele está lá na Boa Terra, lá em Portugal, e nós vamos conversar sobre Blavatsky. E aí, Carlos? Obrigado. Você está bom? É um prazer receber você aqui. Foi difícil, mas você chegou. Né? Apesar de nós termos a comunicação aberta, né? Mas precisa os dois canais se conectarem para poder tornar isso possível. Como é que você está? Está ótimo. Tranquilo, e estou às tuas ordens. Me diz uma coisa, você, pelo que eu li de você, você é gaúcho, né? Eu nasci em Rio Grande. Rio Grande, bem lá na... 1952, uma data bastante recente. Eu também sou de 51, então vamos lá, Vamos por aí. E aí, como é que você foi parar em Portugal? Bom, eu parei em Portugal 8 anos atrás, casando com uma portuguesa. Olha, que cidade que você está? Feira. Feira. Santa Maria da Feira. É no norte de Portugal. É a região em que Portugal nasceu. Tá? Puxa, que interessante. Lisboa é considerada uma cidade recente, recém-chegada. E me diz uma coisa, eu vi também pelo seu currículo, que eu fui pesquisar, você não era... Qual o caminho que trouxe você para a teosofia? Porque eu vi que, apesar de ser muito tempo, você está na teosofia, parece que desde do início da década de 80, né? É um longo percurso. Como é que você chegou na teosofia? O que levou você a buscar a teosofia? Tá. Bom, eu nasci numa família de militantes sociais. Tá? Meu pai era materialista histórico, comunista de carteirinha, né? Embora ele próprio fosse filho de um membro, o velho Alfredo Avellini. Meu pai era Carlos Lima Avellini. O velho Alfredo era membro do Círculo Esotérico de Comunhão do Pensamento. O meu pai tinha noções sobre magnetismo, concentração, etc., e Hatha Yoga. Então, ele me ensinou o básico de Hatha Yoga. Isso deve ter deixado, né, seguramente deixou uma base para mim, passou até geneticamente, eu acho, pela aura, né? Essa coisa toda de avô para neto. Agora, eu me lembro que em torno de 16 eu queria algo mais, mas não encontrei na cidade de Rio Grande que eu vivia nada diferente de espiritismo, umbanda, ou no máximo encontrei para psicologia e felizmente fiquei quieto e entrei numa viagem de militante social. Tá? Sim. Essa viagem de militante social, né, ela me levou, em torno de 1979, a compreender que a mudança social não era o que permitia mudar e libertar a humanidade. Tá? A minha visão de marxismo era a fraternidade universal. Eu só não tinha um esquema conceitual que me explicasse isso de uma maneira melhor do que através do marxismo. Mas a minha ideia sempre foi fraternidade universal, que é o primeiro objetivo do movimento teosófico moderno, né? Agora, eu vi em 1979 que essa coisa não dava e entrei em contato com o movimento teosófico. Agora, eu já vinha lendo Krishnamurti, que eu considero periferia do movimento teosófico, desde 1974, quando eu fui morar na Argentina. Eu morei na Argentina, passei uns meses no Uruguai, morei dois anos em Lima, no Peru. E em Lima, no Peru, eu entrei em contato com a coisa mística com o Krishnamurti. Olha. Estranhamente, ali eu fui alugar uma casa. A primeira noite que eu dormi na casa, não tinha móveis, não havia nada, exceto um livro. E esse livro era A Doutrina Secreta. Não acredito, rapaz. Olha só como as coisas acontecem, né? Eu só olhei e não li. Mas ficou na minha ideia o de que os primeiros parágrafos eram interessantes. E depois não prossegui a leitura. Né? Então, tem conexões na vida da gente que não estão todas explicadinhas em retratos 3x4. Não é
tudo trazível, nem tudo se pode trazer para aquela zona do hemisfério cerebral esquerdo, que é o consecutivo pensante, né? Por meio de palavras e tal. Então, aí eu entrei em contato com o movimento teosófico, mas eu passei a ser ativo. Lá em Lima mesmo ou não? Você começou não, em Lima? Em Porto Alegre. Isso em Porto Você Alegre. voltou para Porto Alegre e aí você foi buscar. Fui. Eu tive andando por vários lugares, né? E a partir de 85 eu entro em atividade na loja Dharma de Porto Alegre. Em 86 eu dedico formalmente a minha vida, num compromisso comigo mesmo, à busca do discipulado e a compreensão dos ensinamentos dos mestres de sabedoria. E de 86 para hoje são aí uns 30 e poucos anos de idade. Né? Você se identificou, então, você achou o teu caminho, digamos assim, até hoje. Sim. Se sentiu uma identidade grande com os ensinamentos. Com o contato com o movimento teosófico, tá? Apesar das dificuldades vibratórias do movimento teosófico ligado a Adyar, apesar de tudo, não tem comparação. Tá. Foi um tchan. Já que você falou de Adyar e a outra, você pegou... Qual o seu ponto de vista sobre essa cisão que houve? Bom, houve muitas cisões no movimento teosófico a partir do momento que a HPB, a Helena Blavatsky, morre em 8 de maio de 1891. Tá? Houve grande quantidade de cisões. Tá? Talvez a primeira grande cisão tenha sido a que separou os seguidores de Annie Besant dos seguidores de William Judge, e isso ocorreu ali em torno de 1895, portanto, uns 3, 4, 5 anos após, foi gradual, é claro, uns 3 a 5 anos depois da morte da HPB. No meu estado atual de investigação histórica e de vivência do movimento, eu acho que ali ninguém foi inteiramente leal. Eu acho que a HPB percebeu isso e, por isso, ela, vamos dizer assim, se deixou afastar do mundo físico, porque viu que não tinha muito o que fazer, que não ia fazer grande diferença. Tá? Então, se eu pudesse estar vivo lá na época e discutir com ela, eu ia alegar que ela devia dar menos importância ou nenhuma importância para o aspecto político e institucional do movimento, e dedicar mais importância a viver mais tempo e escrever mais. E eu ia dizer para ela, claro, tendo visitado o século XXI, eu teria dito para ela, olha, não te fia nos teus sofistas, mas te fia nos teus escritos, que é a única coisa que vai chegar aos habitantes do final do século XX, entre os quais eu vou estar, e os habitantes do início do século XXI, entre os quais eu vou estar. E eu, como representante do final do 20 e início do 21, quero te dizer, manda para a lata de lixo as organizações teosóficas que te rodeiam, mas escreve, revisa, capricha no texto, porque esse texto vai chegar realmente ao futuro. O escopo da nossa conversa hoje, quando nós tratamos esse bate-papo, ficou o seguinte, que eu vou ler o resumo do que foi mandado na mala direta para as pessoas que estão nos assistindo. Perfeito. Que é o seguinte, eu vou até ler. Onde é que está aqui? Isso. Blavatsky afirma em Collected Writings, volume 14, página 27, que a sabedoria do altruísmo derrotará a ignorância espiritual antes do final do século XXI. Nas linhas finais da sua obra, A Chave da Teosofia, ela anuncia que a vida no século XXI poderá tornar-se um paraíso em comparação com o que era no século XIX. O que leva, Aveline, o que leva você a corroborar, vamos dizer, com essa afirmação? Nós não podemos negar o que ela disse, né? Mas traz para a gente assim, a fundamentação do que ela disse,
onde é que ela se... Com todas essas cisões, porque ela, além dos dons próprios que ela tinha, né? Fantástica, ela era um baita de um canal também. Então ela recebia informações dos Mahatmas, seja lá, sei lá quem mais, né? Que a gente desconhece, né? A gente não estava na essência dela para saber. Então, me explica aí o que ela quis dizer com essa frase que nós usamos aí como o escopo do nosso programa hoje, o tema. Sim, sim. Bom, as fontes de conhecimento, segundo o Raja Yoga, tá? Segundo os Yoga Sutras de Patanjali, são o conhecimento direto, a inferência ou dedução e a autoridade, o Magister Dixit, ou seja, o mestre disse. Tá? Então, o fato de que a HPB, que é a grande fonte visível de sabedoria, no meu entendimento, esotérica, dos últimos tempos, ter dito isso, não é motivo para uma crença cega. Eu tenho que usar também a inferência, quer dizer, a dedução, que vai depender do contexto, e o conhecimento próprio, quer dizer, a minha sensação, a minha percepção, o meu exame das coisas, o meu melhor faro, a minha melhor intuição, e comparar essas três coisas. Né? O que diz a fonte mais legítima que eu conheço de conhecimento, né? O que diz a minha própria consciência e a dedução, a arte de olhar as coisas dentro do seu contexto. Tá? Então, embora eu seja um sujeito que, nessa encarnação, tem apenas cerca de 40 anos de busca consciente da compreensão da sabedoria esotérica, e aprendo mais cada dia, quanto mais eu aprendo, mais eu sei aprender, que é o grande desafio e a grande tarefa nossa, não é achar que sabe, a nossa grande tarefa é aprender a aprender. Né? Então, eu acho que isso faz sentido. Tá? Essa questão básica de que no século XXI, doa a quem doer, de um jeito ou do outro, de uma maneira elegante ou de uma maneira caótica, seja como for, vai haver uma vitória importante do espírito. Agora, ela não diz em nenhum momento que essa vitória vai ser fácil. Ela não diz em nenhum momento que 100% da população humana vai continuar igual. Ela não diz em nenhum momento que uma civilização materialista vai subitamente se dedicar à verdade sem ser desmanchada. Ela não diz que a civilização atual vai chegar lá. Ela diz que a verdade vai vencer, não falou preço a pagar. Tá? Então, eu tenho outras coisas para te trazer, para trazer os amigos que... Claro, é importante. Né? No sentido de que a vitória da verdade não quer dizer, de maneira alguma, que a mudança climática vai ser uma coisa pacífica, ou que o planeta não vai enfrentar nenhuma crise militar atômica. Esses perigos eles não são afastados por essas, vamos dizer, pequenas, grandes profecias de Blavatsky. Tá? Ao contrário, se eu estive olhando hoje, em função da nossa conversa, eu estive olhando de novo hoje a conversa de Abraão com o Senhor Jeová nos capítulos 18, e mais especificamente no capítulo 18, mas se desdobra no 19, de Gênesis, né? Onde Abraão está negociando o futuro de Sodoma e Gomorra, né? Ou seja, duas cidades marcadas pela imoralidade, inclusive a imoralidade sexual, mas não só ela. Né? E Abraão negocia com o Senhor. E diz assim, moço, para aí um pouquinho, se eu encontrar 50 pessoas justas, tu vai destruir tudo? Vai destruir os justos também? E o Senhor responde, e consegue 50. Aí o cara vai lá, tenta, não consegue encontrar 50, volta e renegocia. Aí, para um pouquinho, 50 não dá, mas se eu conseguir 40, eu não vou destruir pelos 40, volta lá. E ele oferece 30, oferece 20, oferece 10, e sobra um justo com a sua família, que é o Lote. A mulher olha para trás e ainda vira estátua de sal. Isso. Sobra o Lote e as duas filhas. Né?
Então, aqui nós temos um esquema central. Primeiro fato é que basta alguns poucos para evitar o pior. Aveline, você acredita nisso mesmo, rapaz? Porque sim, acredito que é uma alegoria. Não, eu não estou levando isso do ponto de vista literal. Não, sim, mas me dê a sua opinião nessa coisa aí, porque hoje, por mais otimista que a gente queira ser, a gente lê, quer dar credibilidade àquilo que a gente lê, e estamos professando aquilo, estamos estudando aquilo, tudo. E a gente quer segurar em alguma coisa para reforçar essa nossa questão. E a gente fica vendo tudo isso aí que está acontecendo no mundo, e a gente fala, puxa, será que a lei, eu chamo de lei, essa coisa máxima eu chamo de lei, será que a lei vai salvar essa humanidade por causa de alguns poucos? É isso? Onde você busca essa força aí? Mas veja bem, daí é que está o negócio. O rigor não é negado pelo fato de haver compaixão. Tá? Normalmente as pessoas pensam que compaixão é uma coisa que cancela a lei do karma e evita toda punição, entre aspas. Não se trata bem de punição, se trata de justiça. Sim. Que é vivida como punição no ponto de vista externo, mas na verdade se trata de restabelecimento da justiça. Então a compaixão anda junto com a justiça e não separada da justiça. Nenhuma compaixão vai cancelar a lei do karma. Por exemplo, o Jesus é falsificado, distorcido e vendido como um sujeito que dissesse para nós: podem pecar à vontade, podem errar à vontade, que eu vos perdoo antecipadamente. Agora, não deixem de pagar o dízimo e de ir na missa. Isso é totalmente falso. Tá? Jesus falou com todas as palavras que ele trazia a espada, que conforme o que se planta, se colhe. Né? Ele foi um sujeito extremamente rigoroso que expulsou os vendilhões do templo, não é? No sentido literal, porque no sentido esotérico, expulsar os vendilhões do templo significa que o templo sou eu mesmo e eu expulso os desejos inferiores do templo, do meu próprio corpo. Né? Mas no sentido esotérico é válido o sujeito expulsar do templo, da sinagoga, da igreja cristã, os vendilhões, quer dizer, os egoísmos das pessoas, né? Então, Jesus foi tão rigoroso, tão mestre do rigor, tão Saturno como Júpiter, tão mestre da compaixão como mestre da justiça, tá? E não é possível separar justiça de compaixão, porque compaixão é a justiça. Compaixão é, sobretudo, a compaixão pelos que são prejudicados pela ignorância. E aquela lição rigorosa, na verdade, é compaixão pelos que erram. Porque a coisa mais cruel que se pode fazer para com os que erram é deixá-los sem punição, é deixá-los continuar viajando na maionese. O sujeito que está cheirando cocaína, o que você vai fazer? Vai perdoar e oferecer mais cocaína? Não. Você tem que enfrentar o problema da cocaína, tá? Enfrentar o problema da criminalidade. A compaixão não consiste em deixar que as pessoas se afundem no vício, no erro e etc. A compaixão significa, quando necessário, proteger as pessoas de si mesmas. Se uma criança quer se atirar pela janela, compaixão não é deixar o coitadinho ir lá, porque o coitadinho vai chorar se eu tirar a criança da janela, de perto da janela. A criança quer ficar à beira da janela, ela não tem noção de perigo. Mas compaixão é ir lá com todo o rigor para impedir a criança de ficar na beira da janela, e se ela estiver em real perigo, eu tenho que ir a toda velocidade e arrancar ela num safanão chato e desagradável para tirar a criança dali. Isso é compaixão. Mas como é que você leva uma consciência, como é que você leva esse tipo de consciência para a civilização, para a nossa civilização? Tá cada dia mais difícil. Aí é a questão da correlação de forças, certo? Você tem uma balança e a correlação de forças. Você tem, na tradição judaica, 36 justos. Veja a conversa, né, do Abraão com Jeová, e ficou num preço razoável. Não era 50, mas era 36. A tradição judaica fala de 36 tzadikim, ou homens justos, righteous men, em inglês.
tá? 36 é um número mágico, pode ser 360, 3.600, 360 milhões, pode ser, né, qualquer outro número que a gente quiser. Tá? Sim. Mas a ideia básica de que há um número pequeno de pessoas que impede a vitória total das trevas, ou seja, a vitória total da ignorância coletiva, sim, organizada, tá? Porque fura a aura da ignorância, essa ideia ela atravessa os tempos, atravessa todas as tradições de sabedoria e tradições religiosas e filosóficas de praticamente todos os povos. Tá? E quando a gente tem a lenda de Atlântida, por exemplo, né, a gente vê na lenda de Atlântida que um número limitado de pessoas justas saíram de Atlântida antes de Atlântida ser inundada. Tá? E existe um texto da HPB, da Helena Blavatsky, opa, né, vamos lá. Em que ela... vamos cita ver, isso? eu acho aqui nessa confusão, mas eu vou me lembrar de cabeça das ideias principais, né, que está nos nossos sites como a Árvore da Fraternidade Universal, né, que é fragmento de um texto muito maior, de um ensaio longo sobre vários assuntos, tá, em que ela compara o movimento teosófico, que para ela era a sociedade teosófica, para nós é o movimento teosófico, incluindo eubiose, toda a sua diversidade organizativa, né? Eu, por exemplo, sou da loja independente de teosofistas, né? Então, que o movimento teosófico é uma arca, tá? E a ideia de Noé, é claro que repete Atlântida, certo? Ou seja, você tem aqueles que não estão arrastados pelo engano e pela ilusão, eles se retiram, certo? Guardam o essencial da experiência humana para o essencial da experiência humana renascer sob condições mais favoráveis depois de uma tremenda mudança geológica. Tá? Então, aqui você tem essencialmente a mesma história de Sodoma e Gomorra, porque Atlântida era Sodoma e Gomorra, no sentido de o desvario da imoralidade nos vários sentidos da palavra. Tá? E, no caso, incluindo feitiçaria da pior espécie. Tá? Ou seja, não, lá tinha, segundo diz, tinha alquimistas, eles tinha de tudo ali, né? Exato, tinha ali. Exato. E hoje você olha em torno e você vê grande quantidade de pessoas, né, que acham que são espiritualizadas, mas que são controladas pelo egoísmo, pela vaidade, pela busca de poder e etc. Né? Para não falar das igrejas cristãs que prestam mais atenção na conta bancária, no cartão de crédito dos seus crentes, né? Mas isso também está dentro do movimento da nova era, está dentro do movimento esotérico. Né? Então, a Atlântida não é uma coisa tão afastada de nós, certo? Então, nós temos hoje o problema o diálogo de Abraão com Jeová, nós temos hoje a questão do destino de Atlântida, para resolver dentro do aqui e agora nosso, nesse primeira terça parte do século XXI. Tá? Então, a HPB, eu chamo de HPB, a Helena Blavatsky, ela é conhecida como HPB, a HPB pinta uma imagem do movimento esotérico, ou movimento teosófico, como se quiser pensar, como uma arca que reúne o essencial da experiência humana. O movimento teosófico aqui tem que ser entendido como coletividade invisível das pessoas de bem, coletividade invisível, não burocrática, das pessoas de boa vontade, que buscam o melhor. Né? Então, aqui você tem o mesmo tema, tá? Um grupo menor se separando do grupo maior, e o grupo maior, então, sendo incapaz de aprender, tendo deixado de aprender espiritualmente, ele precisa ser libertado pela lei do karma da sua própria ignorância.
Então, a destruição de uma certa civilização no seu aspecto físico permite que as mesmas almas tenham outra chance para voltar a aprender num outro tipo de civilização mais elástico, mais plástico, jovem, recém-nascida, que vai ser capaz de receber os suaves impulsos inspiradores dos eus superiores e do mundo divino. Porque uma civilização velha, antiga, materialista, ela vai perdendo a capacidade de aprender, de ouvir a voz da consciência, de ouvir a voz do silêncio e de ouvir o que há de mais belo na experiência humana e vai pensando em coisas que não valem a pena, certo? Então, lá pelas tantas, aquele corpo físico daquela civilização tem que ser abandonado. Não quer dizer que eu estou dizendo que isso vai acontecer agora necessariamente, porque existem duas possibilidades que a gente tem que deixar as duas abertas e investigar. E investigar enquanto a gente age, buscando o melhor. Uma possibilidade que sai mais barato para a civilização atual é manobrar e evitar a destruição da civilização como civilização, fazer com que ela aprenda agora. E a outra possibilidade, que é o menos pior, que é a segunda alternativa, não tendo conseguido nem 50, nem 40, nem 30, nem 20, tentar conseguir 10 ou 5, né? E fazer a transição sem uma destruição tão grave. Avelino, qual seria o fator dessa transformação? Como você vê? O fator é Antakarana. Tá? Como? Eu acho que existe. O fator é a Antakarana. Sim. A palavra Antakarana é sânscrita, ela significa entre duas causas. Sim. Entre as causas materiais e as causas espirituais. Antakarana é a ponte entre o eu superior, ou alma espiritual, e a alma animal, ou corpo físico. Tá? Então, nós temos os 7 níveis de consciência, 3 dos quais estão voltados para o mundo divino e 4 dos quais estão voltados para o mundo material. Antakarana é a ponte que liga céu e terra dentro de cada um de nós. Agora, cada país, cada civilização, cada grupo espiritualista, cada grupo filosófico, teosófico, tem a sua Antakarana, tem o seu Antakarana, tem a sua ponte entre o céu e a terra, coletivo em pequena escala. Tá? E isso tem que ser otimizado. Quando isso é interrompido, tá? Surge o ceticismo, surge a crença cega, que são duas caras da mesma moeda, certo? Acreditar em tudo ou não acreditar em nada basicamente não faz muita diferença, né? Porque nos dois casos o cérebro parou de funcionar, né? Verdade. Então, Antakarana é que faz a diferença. Antakarana é o fiel da balança. Você tem 2 pratos. Você tem o prato espiritual da balança, você tem o prato material da balança. O fiel da balança é Antakarana, que é a relação entre os dois. Tá? Se você ficar só com o espiritual, não tem corpo físico. Se você tiver só o físico, não tem o espiritual, também não tem Antakarana e não funciona. A vida é a junção precária, porém real, entre o céu e a terra. E essa junção, palavra básica para yoga, yoga é ligar Antakarana, yoga é ligar o superior e o inferior. Tá? Essa função básica tem que estar, sobretudo, no indivíduo para garantir a sociedade. Tá? E como fazer isso chegar no indivíduo? Como o indivíduo consegue ser? Não vai funcionar como sociedade. E qual é o instrumento para você? Autoconhecimento, entendido como o conhecimento que o eu inferior tem do seu próprio eu superior ou da sua própria alma espiritual, e autoconhecimento, na contramão, no outro sentido, também o conhecimento que o eu superior tem do seu próprio eu inferior. Quer dizer, nós temos que, de um ponto de vista superior, compreender os nossos erros, os nossos próprios erros, as nossas manias, os nossos problemas emocionais, compreender e transcender dentro do possível. E do outro ponto de vista, nós, como seres emocionais e pensamentais, temos que compreender o mistério divino que é
a nossa alma espiritual. Dessa compreensão, tá? Desse olhar relativamente superior que a gente tem para as nossas dificuldades humanas, e desse olhar relativamente humilde, realista, mas buscando o melhor que a gente deve ter do nosso eu terrestre para o nosso eu divino, disso é que depende o nosso destino individualmente, não só nessa vida, mas nas próximas encarnações, tá? E também disso depende o destino do país, o destino de Portugal, o destino de cada país e da humanidade e da civilização em seu conjunto. No momento em que uma civilização torna quase obrigatório interromper a Antacarana, quer dizer, as pessoas não acreditarem mais do que no Deus dólar e no Deus conta bancária e etc., né? Em que os grandes sacerdotes são os diretores das grandes financeiras, dos bancos, etc., se não houver brechas, ou seja, se o Eustáquio, o Carlos e as pessoas que estão nos ouvindo não forem capazes de abrir brechas significativas nisso, para que as pessoas voltem a respirar no plano espiritual, é claro que nem vale a pena querer sequer que a civilização atual continue. Você falou, nós estamos falando de HPB. A HPB falou brilhante cosmogênese, antropogênese. Que instrumento que ela deixou para que essa consciência do Antacarana que você disse agora, porque o ser humano ainda é carente de bengalas, isso é inquestionável. O ser humano precisa ainda de bengalas. Ele precisa se apegar em alguma coisa, alguma filosofia, algum livro, algum mestre, alguma coisa. Blavatsky, o que ela deixou para a humanidade, vamos dizer, que obra? Isis sem véu, Doutrina Secreta, O País das Montanhas Azuis, onde ela deixou o caminho, digamos assim, onde o postulante a isso que nós estamos conversando hoje, que quer realmente se modificar, fazer esse equilíbrio, né? Onde é que ele vai buscar isso dentro das obras de HPB? Você que é um estudante... Sim. Bom, nós estamos publicando, pouco a pouco, de maneira lenta, pela primeira vez, em língua portuguesa, a edição original da obra A Doutrina Secreta. Tá? Que é uma edição... O que tem de diferente, Avelini, do que foi... O que teve de diferente é o seguinte, que quando a HPB morre, em 1891, 2 anos depois, a Annie Besant estava publicando uma outra versão de A Doutrina Secreta, bastante adulterada. Modificada, sim. E enxertada com não sei quantas coisas, e etc. Tá? Então, isso aí foi questionado com o tempo, né? Porque com o tempo a verdade volta a aparecer, e a própria Sociedade de Adyar, em língua inglesa, abandonou a edição de A Doutrina Secreta falsificada pela Annie Besant. Né? Então, aqui, primeiro dizer, a edição Pensamento, que tem a Doutrina Secreta publicada em 6 volumes, a editora Pensamento não fez nada de errado e a tradução está até bastante boa. O problema foi o original. O original era falsificado e distorcido pela Annie Besant. Tá? Então, nós estamos traduzindo o original autêntico de 1888. Tá? Ipsis literis? Ipsis literis está com notas de pé de página explicativas, certo. Não entendo o literal. E a própria Sociedade Teosófica de Adyar, em língua inglesa, já adotou a edição original que nós estamos traduzindo. Só que ainda não adotou em espanhol, ainda não adotou em português. Isso é com o tempo, né? Em italiano também não. Entendeu? É uma obra gigantesca, né? Poxa, não é fácil. Sim, mas veja bem, foi em 1979 que saiu... Nossa! Que foi recuperada, né, em 1879, o sobrinho bisneto da HPB, que passou a limpo e organizou toda a obra escrita deixada pela HPB, publicou a Doutrina Secreta íntegra, correta, com pequenas correções, sem alterar nada do original, entendeu? Em inglês, e foi publicado pela ST de Adyar, em inglês, na Índia. Tá? E de 1979 para cá, já são 42 anos. Caramba. E ainda não foram capazes de fazer isso em português, em espanhol,
em italiano e etc. Nem em francês, tá? São 4 idiomas. Mas não tem fonte de consulta disso? Onde? Quem pode vai direto no inglês. Hoje o inglês é muito mais conhecido, tá? Sim. Agora, isso não exime as pessoas, não me exime a mim, de tentar o possível para ir avançando na tradução para o português. E que pé que está isso? Hoje eu poderia dizer o seguinte: a parte mais importante, não a maior, a parte mais importante da ADS está publicada nos nossos sites, tá? Da doutrina secreta está publicada nos nossos sites. No Filosofia Esotérica? No Filosofia Esotérica e nos seus websites associados, tá? Que tu vai divulgar. Isso. Agora, a nossa tradução está muito lenta, eu faço a minha autocrítica, tá? No entanto, eu estou trabalhando dentro do possível e pretendemos acelerar nos próximos anos a tradução, que é de uma obra monumental, são 1.500 páginas. Nossa, é muita coisa. Então, mas sim, a parte já traduzida e publicada já é mais do que suficiente. Olha, então, é a parte que lida com o universo. Então, você está me dizendo... Deixa eu fazer uma parte. Com o universo. Deixa eu fazer uma parte. Você está me dizendo que no www.filosofiaesotérica.com já tem essa parte, uma boa parte disponibilizada da doutrina secreta, é isso? Exato. E é, de uma certa maneira, a parte mais iniciática, a parte mais importante, porque é uma parte que lida diretamente com o cosmo e com a relação entre o indivíduo e o cosmo. Então, nesse sentido é que é iniciático, porque é a ponte. Né? Eu me descobri como cosmo, e eu descobri o cosmo como um retrato de mim mesmo. Que bom, então isso aí já é uma boa notícia. O pessoal já vai acessar para... É uma boa notícia, tá? Agora, eu não diria que uma pessoa que está se aproximando da teosofia deva começar pelo estudo da doutrina secreta. É difícil, tá? Não tem condição. E eu acredito que cada um deve ver como começar. Ele poderia ir ao filosofiaesotérica.com e avançar pelo critério da afinidade. Você tem, né, por falar nisso, aí eu estou fazendo propaganda para você, né? Mas é exatamente 1.300 artigos tem no 1.299, para ser mais exato, eu vi hoje ainda no site Filosofia Esotérica. Então, mas aí é o seguinte, no total está chegando em 3.000, tá? Nossa. Agora, em língua portuguesa pode ser 1.300, alguma coisa assim. Em língua inglesa deve ser quase igual. Em espanhol nós temos 200 e tantos, tá? 230 por aí, estou chutando. Sim. Mas assim, no total, e tem alguma coisa em francês, mas no total, nós estamos chegando perto de 3.000. É uma boa fonte de consulta. Tem muito que crescer ainda. Sim, muito boa fonte de consulta. Então, voltando para aquela frase, para aquela profecia, vamos chamar de profecia, vai, porque aquilo não deixa de ser uma visão do futuro. O que a Blavatsky disse. Então, no seu ponto de vista, claro, como estudioso, como imerso em teosofia há quase 40 anos, sim, leva onde existe essa esperança. Tanto é que é o lema da Sociedade Teosófica, não há religião superior do que a verdade, né? Exato. Então está aí, ela diz olha, que a verdade vai vencer. Quem vive no mundo de hoje vai dizer, pô, Blavatsky devia ter tomado alguma coisa que deixou ela alcoolizada e ela falou besteira. Porque você vê que não tem condição hoje, vamos dizer. Você falou de Sodoma e Gomorra, nós estamos numa coisa igual, e na respectiva comparação, vamos dizer, mas o mundo está libertino, a violência corre solta. Tem alguns aí gatos pingados, vamos chamar assim, não é um termo pejorativo até, que ainda insistem em paz e amor, em mudar a consciência, estudar. Veja bem, Eustáquio, eu estava falando que Antacarana existe não só coletivamente na humanidade, mas também existe em cada país, né? Sim. E eu quero trazer aqui um poema que é praticamente inédito do José de Alencar, chamado Os Filhos de Tupã, que nós publicamos no nosso boletim eletrônico O Teosofista, acho que em agosto de 2021, agora. Sim. Tá? Que é importante.
Mas, antes disso, eu quero citar um poema e uma música do Gilberto Gil, que é outro exemplo mais recente do antacarana brasileiro. Vamos lá. Ocorre que no poema musicado dele, Se Eu Quiser Falar com Deus, Sim. ele fala que a bomba que destruiu o Japão deu à luz o Japão da paz. É uma verdade. Tá? Eu não sei se tu assistisse algum parto de filho teu, algum nascimento de filho teu. Eu assisti o nascimento do meu filho. E eu posso dizer que um parto não é um espetáculo bonito de um pai ver. Tá? E assim também, o parto de uma civilização não é uma coisa linda para se ver. Acredito que sim. Porque grande quantidade do que acontece ali é placenta que vai com todo o seu sangue para um balde. Né? Verdade. Então, o que é placenta num parto e o que é o bebê num parto? Olha, boa comparação. Quando se separam as duas coisas, é um momento muito complexo e não sem drama. Com certeza, né? Com certeza. E a parte do drama que o pai vive é o de menos. Né? Bem colocado. Então, é perigoso para a criança, é perigoso para a mãe. Né? É um momento solene, tremendo. Nossa, ali, não é. O mestre, nas cartas dos mestres, diz que o nascimento de uma criança humana repete todos os processos cósmicos. Olha que bacana. Você tem decorado isso? Eu tenho um texto disso, tá? Eu tenho um texto sobre isso, que é inteiramente baseado nas cartas, e que se chama mais ou menos o seguinte: o cosmo em cada feto humano. Opa, eu vou até anotar. Em cada feto humano. Tem um subtítulo disso? Eu tenho os 2 livros aqui. Com esse título aí, tu vai na busca do Filosofia Esotérica, tu deves encontrar. Tá? O feto... O cosmo em cada feto humano. Em cada feto humano. O mestre faz essa comparação. Tá? Tá. Muito bom, muito bom. Quer dizer, o lado cósmico do nascimento. Tá? Legal. Volta ao Gilberto Gil, completa o Gilberto Gil. Ao Gilberto Gil, o Gilberto Gil, então, ele diz ali, essa é a ideia, tá? Em Se Eu Quiser Falar com Deus, ele diz que a destruição do Japão preparou o Japão da paz. Tá? Pode ser que eu esteja enganado e não seja Falando com Deus, pode ser que seja a música A Paz. Tá? Aí eu peço perdão, mas um desses dois ele está colocando claramente essa ideia. A destruição do Japão preparou o nascimento do Japão da paz. Ora, isso se aplica ao Brasil de hoje. Se nós considerarmos que o Brasil de hoje está num momento de grande infelicidade, tá? No momento em que o ódio circula da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e que o centro ainda não disse a palavra de equilíbrio que é necessário que o centro diga, né? Você pode perfeitamente aplicar essa filosofia do Gilberto Gil de que a destruição prepara a paz. Tá? Ou seja, o momento de desequilíbrio máximo abre espaço para o equilíbrio. Me diz cabe uma pergunta aqui, que eu não sou adepto, vamos dizer, porque eu não consigo ver. Tem gente que consegue ver. Qual é o seu ponto de vista, já que nós estamos falando do tema? Qual é o seu ponto de vista de sinarquia? Você acha a sinarquia factível? Eu nem sei direito o que é a sinarquia. O que tu me defines, sinarquia? Sinarquia é aquilo que Santi Vidal-Veidre, né, já falava no passado. É uma sociedade onde não tem... onde tudo é qualitário, assim, não tem... Eu não acredito muito em sinarquia. Se sinarquia for alguma coisa parecida com anarquismo, tá?
Não, Eu não seria. não, eu não acredito na ausência de hierarquia. Agora, eu acredito numa hierarquia natural. Eu não Ah, posso achar que deixa eu achar aqui. um pai de 30 anos vai saber a mesma coisa que um filho de 3 anos. Acho que Olha aqui, existe quer uma ver? hierarquia natural. Olha aqui, Abeline, eu peguei aqui no Google, só para rapidinho assim. Sinarquia é um sistema filosófico-político de uma sociedade perfeita, governada por sábios e não por uma classe política corruptível. Em síntese, assim vamos dizer, a grosso modo, é isso. Você acredita numa sociedade assim? Olha, vamos dizer assim, deixando de fora o termo sinarquia, que não está no meu mapa e não Ok, está no mapa teosófico, tá? tá. A ideia de que haja sábios governando a sociedade, ela, para o meu lado ingênuo, poderia ser interessante, porque, claro, se os sábios pensam por nós não precisamos pensar, eles tomam as decisões, basta a gente obedecer, etc. Parece muito cômodo. O problema é o seguinte: quem é que vai decidir quem é sábio e quem que vai decidir quem não é sábio? É aquele esquema do Platão em A República. As almas de ouro governam, as almas de bronze, latão, lata enferrujada e etc., vão ser condenadas a obedecer. Muito bem. E quem é que decide quem a alma é de ouro de 17 quilates, de 18 quilates, de 22 quilates, de 24 quilates, ou quem é que é de alma de latão? Provavelmente eu seria catalogado como alma de lata enferrujada. Tá? Então, eu acho, tá, que bolar um sistema político não funciona. O que eu acredito, o que eu penso e o que as evidências me indicam, tá, é que é preciso melhorar o ser humano, aceitar a sua imperfeição, mas compreender que ele é passível de perfeicionamento. Ele é passível de aperfeiçoamento. Então, eu acho que através de várias formas de ensino, principalmente por exemplo, principalmente por dar o exemplo, nós devemos colocar à disposição das pessoas a ideia de que, se cada um procurar aperfeiçoar, ainda que de maneira nem sempre muito eficiente, a si próprio, todos vão melhorar e tudo vai melhorar. Mas, enquanto alguém quiser impor, seja pelo bem, seja pelas armas, seja através de lavagem cerebral, hipnotismo e etc., propaganda e tudo mais, impor a outros este ou aquele sistema de comando político, de comando social, este ou aquele sistema religioso, etc., porque este aqui, apoiado por mim, é o verdadeiro e os outros são falsos. É esse tipo de mentalidade que não permite uma melhor aprendizagem da humanidade e de cada ser humano. Tá? Essa é a maneira que eu entendo. Então, não se trata de um sistema X ou Y. Tá. Se trata de nós sabermos que sabemos pouco ou nada e aprendermos a aprender. E perceber que a verdade e os ensinamentos da sabedoria estão presentes em todo lugar. Agora, cabe a mim abrir os olhos. Eu já estou usando óculos por causa disso. Olha, eu travei aqui, mas não te preocupa aí, você está inteiro aqui, eu vou ficar travado. A minha webcam tem dado esse problema, mas não veio o caso. Eu quero fazer outra pergunta. Vamos dizer assim, tua imagem está congelada Congelada. porque tu estás num samadhi temporário. Verdade, tomara, né? Tomara que seja isso. Escuta, a Sinet, né? Sinet, não sei como é que era o nome, se fala o nome O dele. Alfred Sinet. Alfred Sinet, exatamente. Os Mahatmas escreviam, conversavam com ele e passavam essa instrução. Depois que Sinet foi embora, né? Sinet foi embora, sim, e aí pôde se publicar, porque era proibido ele publicar enquanto estivesse vivo, né? Assim, existem hoje, eu faço uma pergunta, a humanidade hoje tem os Mahatmas, vamos dizer assim, os Mahatmas continuam se manifestando? Os Mahatmas continuam com algum canal porta-voz deles aqui para a humanidade?
Como é que é isso hoje? Bom, nós temos nos nossos websites a última carta escrita por um mestre de sabedoria. Ela foi mandada em 1900 para Annie Besant. A Annie Besant já tinha ganhado poder, tá? E, a meu ver, ela já tinha feito tanta quantidade de erros que ela não era mais discípula. E, mesmo assim, o mestre mandou uma carta para ela. Nessa carta, que está nos nossos sites... Dá o nome dela, dá o título para a gente pesquisar. Vamos lá. Eu acho que se tu pesquisares carta de 1900, com os números 1900, carta de 1900, tu vai chegar nessa carta tranquilamente, é garantido que chega. Tá? Se não chegar, tu me escreve, tá? Mas tu vai chegar. Nessa carta, eu tenho um texto, que é praticamente só a carta, com poucos comentários, e um texto em que eu esmiuço o conteúdo dessa carta. Ora, essa carta antecipa todos os erros, não só critica a Besant pelos erros que ela já vem cometendo, mas antecipa todos os erros que ela vai cometer a partir dali. Sim. Tá? E foi a última para fechar a torneira. Nessa carta, o mestre diz como vai ser o contato a partir de 1900. Opa, qual vai ser? Ele diz, em períodos favoráveis, nós liberamos energias elevadoras, inspiradoras, que chegam de maneira diferente a diferentes estudantes. Tá. Ou seja, o mestre está num nível superior de consciência, ele manda uma onda que, ao ser recebida, é influenciada pelo karma individual, pela sensibilidade individual, pelo temperamento individual de diferentes pessoas. Uma vez que aqueles co-discípulos, co-estudantes estejam em harmonia entre eles, essa onda vai ser mais eficiente. Perfeito. Se você estiver sintonizado, você capta. Se você não tiver, não aconteceu nada. E ao captar, você vai pegar um raio. É como a luz do sol que tem 7 raios. Né? Perfeito. Então, você vai pegar um aspecto, mas o seu irmão ali, e aí é importante você estar unido ao seu irmão no coração, né? O seu irmão vai pegar um outro raio e vai dar contraste entre as duas percepções. Mas esse contraste enriquece e não empobrece, se for visto do ponto de vista do que há de mais sagrado em você, do que há de mais sagrado em cada um. Né? Então, esse é o esquema pedagógico. Tu vê que tu vai na Sociedade Teosófica de Arte, tu vai no grupo A, grupo B, não tem ninguém querendo discutir, raciocinar, ou fazer perguntas, ou investigar como é que se aprende. Sim. Os líderes fingem que já sabem tudo. Isso é... Fingem que a única coisa que falta é mais alunos para repetir o que eles dizem. É incrível. O que nós estamos tentando fazer na loja independente de teosofistas é exatamente o contrário. Ou seja, é discutir criativamente e propor um esquema pedagógico, um esquema conceitual, referencial e operativo de busca da verdade. Um esquema transparente que está para ser colocado em discussão, que está em discussão, que está em construção. Tá? E esse esquema conceitual, referencial e operativo, não por casualidade, é todo ele tirado das cartas dos Mahatmas e dos escritos da HPB. Tá? Uma excelente obra. Ou seja, as cartas dos Mahatmas são um processo pedagógico. Tá? Nossa, muito bom. Ali está toda a pedagogia dos mestres. Eles não trocam de pedagogia a cada 50 anos. Não trocam. Muito bom. Aveline, me diz, vamos para a gente encerrar com 2 perguntas aqui. Tá. Voltando, Blavatsky, esse Collected Writings, esse livro, essa coletânea de escritas, foi traduzido para o português? 15 volumes. Não, isso não foi traduzido. São 15 volumes, sendo o 15º Nossa só o índice remissivo. Nossa Senhora. São 15 volumes grossos. Tá. E onde está isso? Está em algum lugar? Está em inglês, foi publicado pela TPH, editora norte-americana de Adyar. Tá? Sim. E vamos dizer assim, isso exclui a doutrina secreta, exclui Isis sem véu. Nossa Senhora, como é que pode? São só os escritos curtos da Blavatsky. Tá? Nossa, é uma obra maravilhosa. E o 15º é o índice remissivo por ordem alfabética, etc. Tá? Caramba, dando a página de cada palavra. Eu desconhecido. Nunca ouvi falar disso. Pois e outra coisa aqui, você diz aqui na nossa mala direta que nós mandamos aqui.
nas linhas finais da sua obra, A Chave da Teosofia. O que diz mais aqui? Ela se embasa, nós só colocamos a frase aqui. Ela diz o seguinte, ela termina o livro dizendo... Isso que eu quero saber. Diga-me se sou demasiado exagerada quando Sim. digo que se a sociedade teosófica, leia-se movimento teosófico, movimento esotérico, sim, sobrevive e se mantém fiel à sua missão e a seus impulsos originais, através dos próximos 100 anos, diga-me, repito, se vou demasiado longe ao afirmar que a Terra, no século XXI, será um paraíso em comparação com o que é agora no século XIX. Tá? Aqui, ela está sugerindo que no século XXI, ou ainda durante o século XXI, a Terra vai ser um paraíso se comparada com o século XIX. Agora, tem um outro trecho dela, tá? Que eu também eu quero ler rapidamente. Vamos lá. Que ela diz o seguinte, e isso aqui, sim, está no volume 14, que é o último volume de textos dela nos Collected Writings, nos escritos reunidos, okay. Que ela diz o seguinte, volume 14, página 27, nota de rodapé. O erro é poderoso só na superfície, porque ele é proibido pela lei da natureza de tornar-se profundo. E seja por fenômenos ou milagres, seja com ou contra bispos e espiritualistas, a verdade irá vencer a batalha antes do final do século XXI, da era chamada cristã. Aqui ela está fazendo uma afirmação positiva, dizendo, tipo assim, não está sugerindo apenas, está dizendo, é isso e tchau. Por quê? Aqui ela está falando a partir das leis dos ciclos, tá? Que tem uma hora para, entre aspas, o julgamento, tem uma hora que tem que separar as águas de erro e de acerto. Tá? E ela diz que essa hora vai ser antes do final, ou seja, antes de 31 de dezembro de 2099. Puxa, que bom. Isso, então, vamos dizer assim, isso significa que nós temos o dever e a honra de estudar tais temas de maneira a fazer o nosso melhor. Tá? Agora, porque... eu não sei quantos minutos nós temos aí. Tá, temos 3, 4 minutos, fala. Tá. Então, eu vou tentar usar 1 minuto, tá? Para citar o poema... do José de Alencar, né? Que você falou? José de Alencar, chamado Os Filhos de Tupã, que está no Teosofista, nos nossos sites. Ainda bem que você lembrou. Agosto de 2021, tá? Tá. Agosto de 2021. Em Os Filhos de Tupã, ele tem um trecho em que ele diz que quando o rio Amazonas, isso é baseado em lendas indígenas brasileiras. Sim. Quando o rio Amazonas fizer confusão, entre aspas, tá? A Terra vai tremer nos seus eixos. Nossa. E aí, ou seja, está falando, em primeiro lugar, da importância planetária global, geológica da Amazônia. Sem dúvida. Em segundo lugar, ele está falando da lenda dos rios como vinculados com Kundalini. Tá? A Kundalini planetária. Então, nos nossos sites, vamos ver se eu encontro aqui, a ética humana e os terremotos. Nos nossos sites, tá? Nossa, tem material aberto, sim. Tá. A ética humana e os terremotos, do Damodar Mavalankar, que foi braço direito da HPB, enquanto a Blavatsky estava na Índia. Quando ela saiu da Índia, ele também saiu. Diferença. Sim. Ela foi para a Europa para tentar refazer o trabalho, e ele saiu da Índia para ir para o Tibete para trabalhar direto com os mestres nos ashrams deles. E ele escreveu esse brevíssimo texto fundamental em que ele liga o problema planetário de mudança climática, de terremotos, de furacões, tufões, e etc., etc., tá? Sim. As eras geológicas, a falta de moral por parte da população humana. Porque a ganância, o amor ao prazer imediato, etc., é uma espécie de crise de Kundalini individual que corre ao longo da espinha dorsal das pessoas, onde no alto da espinha você tem
né, os níveis nobres de consciência, e na base da espinha você tem os níveis animais de consciência, Sim. assim como no polo norte do planeta você tem a coisa nobre do planeta, né? Papai Noel mora no Polo Norte, vocês sabiam, né? E no Polo Sul do planeta você tem as coisas, a eletricidade negativa, digamos assim, tá? Só que tem uma relação, em filosofia esotérica, tem uma relação entre o Polo Norte e o Polo Sul de cada ser humano em Kundalini e a questão dos polos terrestres, tá? E tudo é magnético. Então, o magnetismo do indivíduo humano está ligado ao magnetismo terrestre. Indubitavelmente. As confusões atuais dos seres humanos no plano moral e envolvendo Kundalini estão ligadas ao caos que está acontecendo em termos de devastação do meio ambiente, desequilíbrio dos polos, derretimento dos polos, e etc, e etc. É para se pensar, tem lógica. Isso está presente em lendas, não só na sabedoria oriental exposta pelo Damodar, rapidamente nesse breve texto, mas também está presente no próprio poema recolhido pelo José de Alencar, feito pelo José de Alencar com base em lendas antigas que ele levantou. Tá? O José de Alencar é um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Sem dúvida. Aveline, chegamos ao final, pelo menos, da nossa edição, do nosso primeiro contato. Muito bom. Muita coisa para ser falada. É um assunto vastíssimo. É uma pirâmide invertida o conhecimento, né? A gente começa a falar. São as duas pirâmides, né? A pirâmide que aponta para baixo e a pirâmide que aponta para cima vai dar o símbolo do movimento teosófico, e a estrela de 6 pontas, o selo de Davi. Né? Quer dizer, a estrela voltada para o céu e a estrela celeste voltada para a terra. Né? Sobe, vai e volta. São as duas mãos de Antacarana, a ponte, a escada de Jacó, a ponte entre céu e terra. Eu te agradeço, então, a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Voltaremos a falar oportunamente, tá bom? Obrigado a você e obrigado a todos. Fraterno abraço e um feliz sempre. Obrigado. Gente, estou congelado aqui na tela, mas foi bom nessa nossa conversa. Me admirei bastante, muito conhecimento. É bom para a gente pensar. Muita coisa que nós falamos hoje é para reflexão. É sempre bom a gente refletir. A gente precisa de gatilhos para poder pensar um pouquinho. Né? Isso é muito bom. Gente, um fraterno abraço, até a semana que vem.